No limite entre a vida e morte, Soshiro Hoshina enfrenta seu maior desafio. O Kaiju número 12 o pressiona sem parar, e enquanto seu corpo cai, sua mente revela a verdade que sempre evitou encarar. Ele nunca lutou por dever, nem por honra. Ele lutava porque isso fazia sorrir, porque lutar era divertido. E é nesse instante que Hoshina e o Kaiju número 10 finalmente sincronizam. O poder que antes travava nos 83%, agora explode para 100%. Espadas, adagas e a cauda armada se tornam um único estilo mortal. Golpes velozes cortam o inimigo em dezenas de ângulos, até o núcleo ficar exposto. E no fim, quando tudo parecia perdido, Hoshina revela seu trunfo. Eu venci. A cauda do número 10 atravessa o núcleo do Kaiju 12, e a batalha chega ao fim em um golpe inesperado. Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Mangás Online, eu sou o Wes, e pra você que já viu os episódios anteriores, o episódio 21 começa no tempo que está aparecendo aí na tela. E pra quem é membro do canal, tem acesso antecipado aos vídeos e sem anúncio, então se torne membro ao preço de um refri. E sem mais enrolação, já clica no gostei, se inscreva no canal e ative o sininho e bora pra esse vídeo. Hoshina se pergunta o que o número 10 queria dizer com se divertir. O Kaiju numerado à sua frente parte para o ataque. O Konogi, com lágrimas nos olhos, grita preocupada com o vice-capitão. O Kaiju numerado desfere um poderoso golpe com sua espada Kaiju, causando uma grande destruição. Hoshina se defende, mas é arremessado para trás. Ele cospe sangue e se pergunta: por que será que não importa o quanto eu tenha perdido, nunca parei de praticar? Ele se lembra de quando era criança e foi derrotado por seu irmão, mas mesmo assim Hoshina continuou treinando sempre. Ele mesmo, ferido, se levanta mais uma vez e ao se lembrar de algumas pessoas dizia: por que será que não importa quem ficasse na minha frente, eu nunca parei de lutar? Ele se lembra de quando enfrentou um grande Kaiju apenas com suas adagas, e também se lembra do rosto da Capitã Mina. Em sua consciência, o pequeno Hoshina conversa com o Kaiju número 10 para vencer meu irmão. O número 10 fala que ele está errado. Hoshina agora estava com sua aparência atual e responde: é porque é tudo que eu tenho. Mas o Kaiju fala que ele está errado de novo. Hoshina então diz: é para cumprir o meu dever como vice-capitão. E o número 10 dizia: você fazendo algo legal assim, até parece. Hoshina então quebra aquela máscara e aparece vestido com traje Kaiju. Ele se lembra de quando era criança e foi derrotado. Ele caiu no chão. Hoshina se levantou e atacou seu irmão. O seu irmão, ao observar aquilo, sorri, e Hoshina também estava sorrindo naquela luta. E finalmente ele tem a resposta: eu luto porque é divertido. O Kaiju número 10 neste momento ativa todos os seus músculos. Ele estava sério e se levanta. Ao abrir seu olho ele dizia: acertou. Voltando à realidade, vemos o Kaiju inimigo atacando Hoshina. Ele se defende mais uma vez, porém aquele era um golpe de forte impacto. Hoshina novamente é lançado e o número 10 dizia: você consegue desistir assim? É capaz de largar tudo? O vice-capitão responde: é claro que não. Hoshina se prepara para a batalha e o número 10 gritava: você tá se divertindo à beça. Soshiro Hoshina se lembra do passado. Ele estava caído na frente de seu poderoso irmão. O pequeno garoto pega sua espada de madeira e então se levanta novamente. Vamos mais uma vez, ele dizia. Dentro da mente de Hoshina, o Kaiju número 10 crescia cada vez mais. Ele estava a ponto de explodir. Enquanto isso, no mundo real, o Kaiju inimigo desfere outros golpes extremamente poderosos, devastando tudo na sua frente. Ele então observa o vice-capitão, que estava logo à frente. Hoshina estava de pé, ao lado de uma das cápsulas que contém suas espadas. O número 10 estava sério. Ele então se lembra: 83%. Não importa o quanto a gente tente, nós nunca conseguimos passar desse nível. Há algo errado e estava na cara desde sempre. Nossas origens, nossos motivos nunca combinaram. Mesmo assim, é por isso mesmo que eu luto, por diversão. Eu sou simples assim. Ao perceber sua verdade, o vice-capitão sorri. Ele segura a espada e diz: então, eu não sou diferente de você, número 10. O Kaiju então responde: eu já te falei, eu e você somos iguais.
Okonogi naquele momento percebe algo. Ela diz que isso é incrível. O poder liberado tinha estagnado nos 83%, mas agora subiu de uma vez e atingiu 97%. Hoshina diz que mesmo assim a luta está empatada. Com habilidades assim, ele vai se adaptar a qualquer ataque sem dúvidas. Temos só uma chance. Se falharmos já era. Entendeu, número 10? O kaiju inimigo se prepara para atacar e Hoshina nesse momento atinge o poder de combate em 100%. Ele dizia: vamos nos divertir um pouco. O número 10 responde: chega de papo. Hoshina se prepara para avançar. Ele libera todo o seu poder. Arma numerada, número 10, poder total. Mesmo com as habilidades do kaiju inimigo, podendo se adaptar a qualquer ataque, Hoshina acredita que eles ainda têm uma chance. Por isso ele estava sério e agora ativou seu poder total. Okonogi e os outros cientistas ficam surpresos. Mas o que? Ele atingiu o 100. Hoshina falava: número 10, eu tenho um plano, leia a minha mente. O número 10 faz isso e então responde: olha só, pensou em algo bem curioso para um cara tão certinho. Eu gostei disso. O kaiju inimigo se aproxima lentamente e Hoshina dizia: se fizer qualquer bobagem já era, então vamos nos divertir. O kaiju numerado e o vice-capitão da terceira divisão se encaram. Ambos utilizam a mesma posição de batalha para atacar. Hoshina parte para cima com todo o seu poder. O chão se quebra. O kaiju numerado faz o mesmo. Ambos agora estão no raio de alcance um do outro. O kaiju estava prestes a sacar sua espada, porém Hoshina puxa sua espada primeiro. Em sua mente ele dizia: crie uma abertura para destruir o núcleo. Ambos desferem um golpe. Hoshina corta o kaiju numerado ao meio. Ele dizia: o que a gente precisa agora é de um golpe que ele não vai esperar. De repente o vice-capitão corre para as costas do inimigo. O kaiju numerado fica surpreso. Hoshina e o número 10 se preparam. Logo atrás dele estão duas cápsulas que se abrem. Ele então pega duas adagas novas e se coloca em posição de combate. Okonogi e os outros ficam surpresos com aquilo. Eles estão sem palavras. E na cauda do traje, o kaiju número 10 segura a katana. Sendo assim, eles formaram uma nova força de ataque. O kaiju numerado corre para cima do vice-capitão e Hoshina se prepara para o combate. Ele se esquiva do ataque inimigo e corta o seu braço e abdômen. Nesse momento, o kaiju número 10 ataca utilizando a cauda. Ele corta a perna do adversário. Hoshina continua lutando. Ele ataca e corta e arranca os braços do adversário. Todos estavam tensos ao verem aquela batalha. E então o vice-capitão, junto da arma numerada 10, desfere um ataque extremamente poderoso. Essa é a sexta forma, corte óctuplo. O kaiju inimigo é atingido por vários cortes de uma só vez. E em pensamentos Hoshina dizia: mesmo um ataque óctuplo com 3 espadas não devem dar conta de acabar com esse cara. O kaiju inimigo se vira e já estava se curando. Okonogi gritava: droga, o inimigo se adapta muito rápido. E Hoshina pensava: isso é só para expor o núcleo dele, nada demais. Precisamos de algo mais inesperado, algo que ele não conheça. Nesse momento vemos que o corpo do kaiju estava todo fatiado. Ele então cria vários braços para atacar de uma só vez. O vice-capitão ao ver aquilo dizia: esse é o verdadeiro golpe, sétima forma. Okonogi fica surpresa, essa é uma nova técnica. Hoshina se lembra das informações que passou para o número 10. É só um conceito, uma mera teoria furada, mas com você na sua força total deve funcionar. 12 ataques rápidos em sequência, todos em um só ponto. Os músculos do traje de Hoshina começam a inchar, as veias no rosto de Hoshina aparecem, seus olhos ficam brancos. Técnica de corte de lâmina do estilo Hoshina. Sétima forma, ataque duodecimal. O vice-capitão começa a atacar e gritava: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Todos esses golpes consecutivos foram o suficiente para abrir o peito do inimigo. Os cientistas estavam perplexos e Hoshina ferozmente desfere o ataque de número 12. Ele mira no núcleo do kaiju que acaba de ser exposto. Todo o poder de Hoshina estava naquele golpe. Porém, nesse momento, o kaiju numerado consegue se proteger. Ele utiliza a cauda para se defender. O golpe de Hoshina é parado por sua cauda e Okonogi começa a suar frio. Ela dizia em pensamentos: mesmo com tudo isso, eles não conseguiram. Porém, de repente, ela escuta Soshiro Hoshina dizendo algo. Ele falava: ei, kaiju, eu venci.
Parece que eu funciono melhor como um intermediário. Nesse momento, o Kaiju percebe que a cauda de Hoshina foi arrancada. O poder do número 10 estava concentrado na cauda, que gira rapidamente na direção do inimigo. Com isso, ele ataca pelas costas e perfura o núcleo facilmente do lado oposto. O Kaiju numerado não tem o que fazer. Soshiro Hoshina e o número 10 são os vencedores. Esse é o fim do Kaiju número 12. Soshiro Hoshina, com a ajuda de seu traje, que é o Kaiju número 10, finalmente consegue derrotar o Kaiju número 12. Seu núcleo é perfurado pela cauda do número 10 e Hoshina estava cansado e observa o monstro que não consegue mais se regenerar. Mesmo sem os braços, o Kaiju numerado tenta se mover. Repentinamente, ele consegue iniciar a regeneração de um de seus braços. Isso chama a atenção de Hoshina. Ele dizia em pensamentos: eu atingi o núcleo, mas ele ainda quer lutar. Que saco, hein? E de repente, o núcleo do Kaiju se trinca, uma fumaça começa a sair dele e o brilho no olhar do Kaiju número 12 começa a desaparecer, e o Kaiju número 10 observava. Hoshina se levanta enquanto o colossal Kaiju inimigo cai no chão. O vice-capitão da terceira divisão dizia: Kaiju número 12, você foi um belo oponente. Hoshina começa a caminhar e deixa o corpo do inimigo para trás. Surpresos, vemos os cientistas da terceira divisão que observavam a batalha à distância. Okonogi dizia: o alvo está sem sinais vitais. Vice-capitão Hoshina eliminou o número 12 com sucesso. Soshiro Hoshina cai exausto no chão e todos os membros da tropa que receberam aquela notícia começam a comemorar. Aquilo era motivo de alegria e alívio para muitos deles. O Kaiju número 10 então dizia: certo, agora que todos os Kaijus foram eliminados, vá lutar com a tropa. Hoshina começa a rir e responde: calma aí, mal consigo me mexer agora. Na cidade de Himeji, prefeitura de Hyogo, vemos o irmão de Hoshina. Ele observava as explosões à frente que aconteciam devido à batalha contra um Kaiju. Um de seus subordinados se aproxima e diz: capitão, parece que o Soshiro venceu a luta. Conseguiu derrotar um Daikaiju sozinho. O capitão então responde: é isso, ouvi que o Soshiro lutou contra o Kaiju corpo a corpo. Foi muito arriscado. Ele nunca gostou de armas de fogo, mas usando espadas, ele era o melhor da nossa família. O homem pergunta se o capitão vai mandar os parabéns para ele, porém ele responde: acho que não. O soldado pergunta por quê, e o capitão chorando responde: é porque ele me odeia muito. Fico tão triste com isso. Deve ter cortado laços comigo por zoar ele quando era criança. E o homem responde: então está colhendo o que você plantou. E o capitão dizia: mas pensa bem, toda vez que eu e meu irmãozinho, 5 anos mais novo, lutávamos, ele se igualava a mim pouco a pouco. Era assustador. Tentei conter sua evolução, mas teve o efeito contrário. E o soldado dizia: você é um irmão horrível. De repente eles recebem um chamado. Temos relatos de um Honju em Nishia Shirocho. É um gigante. Os soldados começam a se preparar e o capitão dizia: para dar ao nosso amigo uma festa de boas-vindas, vamos mostrar o que nós podemos fazer. Nesse momento, todos recebem um aviso urgente. Vice-capitão Hoshina derrotou o Kaiju número 12. A base aérea de Shofu está sob controle. Kafka Ribino recebe aquela informação, além de Gen Narumi e seu vice-capitão. Kikoru Shinomiya, ao saber disso, sorri e dizia: era de se esperar do vice-capitão. Kafka dizia: então os outros Daikaijus estão? E Hoshina responde: em Tachikawa. Agora conto com você. Vemos a cidade de Tachikawa em Tóquio. Um Kaiju estranho sobrevoava o local acima dos prédios. Vemos fumaça e explosões. E alguém chama pela capitã Shiromina. O Kaiju número 14 segue o seu avanço em Tachikawa, destruindo tudo em sua frente. Seus movimentos são difíceis de prever. Atingi-lo com Keraunus provavelmente é impossível. Vemos o Kaiju se teleportando pelo céu e de repente os olhos de seus rostos começam a brilhar. Eles abrem a boca e concentram um poder massivo de energia. O Kaiju, que tem 4 faces, então começa a disparar em 4 direções diferentes, enquanto gira, criando assim um círculo de destruição absoluto. Os soldados da tropa de defesa quase são atingidos e, com o impacto das explosões, são jogados para trás. Muitos cidadãos que estavam nos bunkers de proteção começam a sentir os tremores e ficam assustados.
Uma mãe abraça sua filha, que estava gritando, e diz que estava tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu sei que ela vai resolver isso de alguma forma. A mulher estava com lágrimas nos olhos, mas tentava acalmar a sua filha. Enquanto isso, do lado de fora, vemos a tropa de defesa, dezenas de soldados disparando contra aquela coisa. Helicópteros preparados para atacar e disparando contra o monstro inimigo. Os mísseis atingem o alvo e uma explosão se forma no céu da cidade. Porém, quando a poeira baixa, vemos que uma barreira foi criada em volta do monstro. O observador da tropa de defesa então faz o comunicado. O alvo não sofreu danos. A barreira de proteção dele é muito forte. Vemos um atirador se preparando e ele dizia: não tem como atingir um Daikaiju, porém ele recebe uma ordem. Mesmo sendo intimidador, continuem o ataque. Aquela é a capitã Shiro Mina, da 3ª divisão, que dizia: atiradores, conduzam o alvo ao ponto F. Tropas terrestres, nos deem cobertura enquanto lidam com os Yojos. Os membros da tropa acatam aquelas ordens. Mina então continua: operadores e analistas, identifiquem o movimento do alvo. Tudo bem, Takao, existe um jeito, juro que eu vou derrubá-lo. Nesse momento vemos que a capitã Mina estava pulando entre os prédios com seu tigre. Ela está com sua arma gigantesca em mãos e se prepara para a luta contra o número 14. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. A Shiro Mina jura que vai derrubar o Kaiju numerado, que está causando aquele pânico na cidade. Ela se lembra quando era jovem e chegou no 2º local de exame da tropa de defesa. Mina diz que chegou o dia, ela tinha 18 anos nesta época. Ao lado dela estava ninguém menos do que Kafka, que perguntava: Mina, você tá nervosa mesmo, hein? Mas é a sua primeira vez, não é? Normal. Mina olha para o Kafka, que sorrindo dizia: é só ir na minha que vai dar certo. Já é minha 5ª vez, sou quase um especialista. Eles são bem rigorosos, então é difícil passar logo de primeira, mas o importante é não desistir. Mesmo se a gente cair, vamos nos levantar de novo, vamos realizar o nosso sonho. Essas eram as palavras confiantes de Kafka, que mesmo já tendo reprovado 5 vezes no exame, conseguiu brilhar os olhos de Mina. A garota fica confiante ao se lembrar de quando eles eram crianças, e com um sorriso no rosto, ela encara o teste. Mina Shiro então recebe uma carta dizendo que foi aprovada devido sua performance satisfatória, enquanto Kafka recebe uma carta dizendo que lamentavelmente ele falhou de novo. Kafka e Mina se encontram. Ele estava claramente abatido e ela, preocupada, tenta conversar com ele, mas coçando a cabeça, Kafka dizia: cara, mas que droga, reprovado de novo, e eu aqui achando que tinha sido o meu melhor desempenho até hoje. Mas é como sempre digo, só tenho que me levantar. Vai indo na frente, me espera lá. Essas são suas palavras para a jovem Ashiro. Kafka levanta o rosto e sorrindo dizia: eu vou te alcançar rapidinho. Mina diz que está tudo bem, e depois disso vemos a garota vestindo o uniforme da tropa. Ela e os outros recrutas ao seu lado estavam surpresos. Logo à frente, no teste de tiro, vemos uma grande cratera feita pelo poder do disparo de Mina. Ela destruiu muito mais do que apenas o alvo. Todos estavam surpresos e os cientistas diziam: líder de pelotão, isso foi. Mina, preocupada, pede desculpas ao seu superior. Ela não sabe o que aconteceu. Então a garota é submetida a vários testes e se torna uma ultra especialista em artilharia. Suas leituras são medíocres em outros campos, mas ela tem níveis surreais com armas de fogo. Nunca viram nada assim. De repente, Itami chega ali e diz: com o treinamento correto, poderíamos fazer dela um trunfo na derrota dos kaijus gigantes. Ela daria conta dos inimigos, que provocam o maior número de mortes. Itami fala isso para o diretor Isao Shinomiya, que responde: Itami, ela é uma singularidade. Tudo está prestes a mudar. Isao estava extremamente empolgado com aquilo. Mina, assustada, se perguntava: o que vão fazer comigo? Kafka, cadê você? Pouco depois, a garota se vê em cima de um prédio, mirando sua arma para um kaiju gigante. Ela estava assustada, mas precisava eliminar aquilo. O seu superior dizia: é isso mesmo, precisamos que você libere o mesmo nível de força que usou na simulação com o T-2510. Assim vai conseguir perfurar a couraça e destruir o núcleo sem precisar expor ele. Esse é o método de neutralização com menos baixas civis e militares. Mina fica surpresa: menos baixas? Mas a situação já está caótica. Os membros da tropa, enquanto lutavam, diziam: Honju atraído com sucesso para a área de neutralização. 2 membros feridos, solicitando ajuda médica. Repito, solicitando ajuda médica. Quando colocá-los sob o ponto de ataque, lembre-se de orientá-los a noroeste. Bater em retirada, bater em retirada. Vamos tentar atingir o núcleo lá pelo flanco. Só mais um pouco. Fogo!
Quando colocá-los sob o ponto de ataque, lembre-se de orientá-los a noroeste. Temos que colocá-los na mira do maior. Todos os soldados estavam lutando por suas vidas. Era uma situação de desespero. Mina, ouvindo as vozes, sente toda aquela pressão e dizia para si mesma: se eu errar, se eu não for forte o bastante, todas as mortes terão sido em vão. Ela se lembra da promessa de Kafka: quando esse dia chegar, eu estarei ao seu lado. Mina se concentra e escuta alguém gritando. Rondios cruzaram a zona de eliminação, solicitando disparo agora. Fogo! Mina então acata aquela ordem e dispara. Lágrimas estavam em seus olhos. O impacto do disparo quebra parte do prédio onde ela estava. Ela então se vê naquela situação dezenas de vezes, disparando contra kaijus gigantes. Os anos passam e a única coisa que se passava na cabeça de Mina é que Kafka era um mentiroso. Ele nunca chegou para apoiá-la. Agora ela estava na mesma situação, apontando para o kaiju número 14. Mina recebe uma informação. Eles estão guiando o kaiju número 14 para a zona de eliminação. Ela então ajusta a mira. Mesmo agora, ela ainda tem medo. Ela escuta o áudio da batalha em que seus subordinados estão e dizia em pensamentos: os meus companheiros estão lutando e arriscando suas vidas. Os civis estão apavorados. Não posso falhar. Eu não posso jogar o esforço de todos no lixo. De repente, os cientistas avisam que o alvo está na zona de eliminação. Analisamos todos os seus padrões de movimentos. Depois de cada movimento, há uma reação energética de 2 segundos, no que acreditamos ser o seu núcleo. Ele não se move durante esse intervalo. Mina diz que entendeu. Ela então ativa a sua liberação total do poder de seu traje. A capitã estava com os olhos sérios e dizia: vou atingir o meu alvo. De repente o kaiju a percebe e os cientistas ficam preocupados. O monstro dispara um ataque iminente e Mina estava se preparando. Uma grande explosão acontece no topo do prédio onde a capitã da 3ª divisão está. Todos os civis que estavam escondidos sentem aquele tremor e começam a gritar. Os cientistas da tropa estavam preocupados com a capitã Ashiro. Vemos a garotinha que estava no abrigo chorando e gritando por sua mãe. Sua mãe também estava chorando e diz que está tudo bem. Estamos seguras. Tudo vai ficar bem. Vai ficar tudo bem. Vemos os membros da tropa apreensivos após aquela explosão e de repente algo salta de dentro da fumaça. A capitã Ashiro junto de seu tigre estavam bem. O Kaiju 14 se surpreende e começa a tomar distância rapidamente. A mãe que abraçava a filha pede para a criança não se preocupar e enquanto saltava em pleno ar, a capitã Mina dispara contra o inimigo. O kaiju estava assustado e o disparo é certeiro, pegando em cheio e destruindo parte do kaiju. Mina estava séria, ela vai lutar com todo o seu poder. Não perca o próximo episódio de Kaiju número 8 aqui no canal. E é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.